seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast A Hora do Lucro. Eu sou o Marcelo Souza, sou médico veterinário e eu ajudo produtores, pecuaristas a ter lucro de 500 a R$1.000 com confinamento simples, mesmo começando do zero. E nesse podcast de hoje nós vamos conversar sobre um tema polêmico, um tema difícil, uma coisa que está acontecendo com muitos de vocês em muitas regiões, que é justamente o lucro, a possibilidade de lucro nesse momento de mercado, nesse momento de arroba no fundo do poço. E esse podcast foi criado para ajudar quem tem gado, quem quer aprender a construir lucro com pecuária de corte de uma forma diferente. Bom, por isso, você que está chegando hoje, se você quer saber como ter lucro hoje em dia, mesmo com o valor da arroba lá embaixo, me segue aqui nesse canal, se inscreve lá no meu perfil do YouTube, arroba Confinamento com Lucro, lá no meu canal Confinamento com Lucro, porque nessas mídias a gente traz informação todas as semanas, 2 vezes por semana. Vamos que vamos então, que aqui o nosso papo hoje é lucro nesta fase do ciclo pecuário, nesta fase de baixa. Muito bem, quando a gente entra nesse pesadelo que a gente está passando hoje em dia, né, dessa forma, né, arroba aí 170, 180, 200 em muitas regiões. É normal, você que está aqui com a gente hoje, você está aí preocupado, pensando e sem saber o que fazer, é uma insegurança, e eu entendo. E apesar de tudo isso que está acontecendo agora, nós que trabalhamos com informação, nós que temos aqui as informações e que divulgamos as informações, a gente precisa levar para vocês a situação real que está acontecendo agora no mercado de pecuária nacional. E aí, quando a gente vem trazer uma informação num momento como esse, para todos vocês, eu preciso dizer o seguinte, que em algum momento vai precisar ter um divórcio, uma separação, uma coisa que você vai ter que abandonar, deixar de lado, que é o modo antigo de fazer a pecuária, que é o modo antigo de lidar com a fazenda, com a pecuária, daquela forma que a gente sempre gostou, que a gente teve a fazenda, que a gente vai lá, aquilo ali é um lugar que a gente... Eu, por exemplo, quando eu vou dar uma consultoria numa fazenda, eu adoro estar ali. Só que quando a gente chega ali, esse é um negócio. Então, a primeira coisa, quando a gente está passando por um momento desse, é a gente ter que abolir, abominar, mudar, deixar para trás algumas coisas que a gente vinha fazendo e vinha dando certo. Vinha fazendo e vinha funcionando. Então, o que a gente tem que abandonar é aquele jeito apaixonado de fazer, mas sem um método, sem um passo a passo. Tem algumas coisas que a gente acreditou, porque a gente aprendeu assim. Eu aprendi assim também com meu pai lá atrás. Eu sempre ouvi meu pai falar isso. Depois meu tio, o meu tio-avô, que na verdade era o pai do meu tio. Enfim, sempre fizeram daquele jeito e falavam. Só que algumas crenças que passam de geração por geração, hoje, levam a fazenda, a propriedade ao prejuízo. Então, a primeira coisa, e é o contexto do que a gente vai falar aqui hoje, é o que mudar, o que realmente precisa, qual o paradigma, não sei se para você paradigma é uma palavra que é familiar, paradigma é uma coisa que a gente acredita como verdade, porque a gente vem trazendo isso, aprendeu isso, vem trazendo, mas o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa romper hoje para sair dessa barreira do jeito que funcionava e não funciona mais. Então, hoje, vocês vão ter aqui com a gente a presença de uma pessoa, de um pecuarista, que já vinha na pecuária há bastante tempo, que já vinha trabalhando na pecuária e que ele mais o irmão e a irmã, principalmente os dois irmãos que já vinham há mais tempo fazendo, um começou a conversar com o outro e um deles falou assim, olha, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer diferente. E aí começou uma história de mudança. Por isso, hoje eu trouxe alguém para mostrar, alguém que está conseguindo, nesse momento do ciclo, nesse momento da pecuária, concretizar negócio com lucro. Eu vou receber daqui a pouco aqui o Miguel. O Miguel já está aqui com a gente. Daqui a pouco ele vai clicar aqui embaixo, vai pedir para participar e a gente vai receber o Miguel aqui. E aí vocês vão entender como é que foi, o que aconteceu lá com o Miguel, com o passar do tempo. Miguel tem uma vida de pecuária, uma vida de fazenda, anos de dedicação na fazenda. Miguel é apaixonado pelo que faz, tem uma energia, um cara rápido. Quando tem que fazer a coisa, a hora que você vê, ele foi lá e já fez. Enquanto isso, você que está chegando aqui, se quiser deixar aqui nos comentários, contar um pouco da sua história da pecuária, me fazer uma pergunta, falar assim, Marcelo, aqui na minha situação hoje está assim, eu estou com tantos animais, o mercado está desse jeito, eu estou pensando em fazer isso, ou então não sei exatamente o que eu vou fazer para tocar o negócio daqui para frente. Você que tem uma pergunta hoje, pode deixar aqui que até o final do programa a gente vai responder também. Enquanto isso, a gente está aqui se preparando para receber o Miguel, que vai contar para a gente aqui exatamente como é que aconteceu a coisa lá. Vamos lá então, vamos lá se a gente consegue conectar o Miguel aqui. Agora sim, Miguel, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem, show de bola. Conta pra turma aí, tá frio aí em Sinop também ou não? Sinop nunca faz frio, meu querido. Isso aqui é a boca do vulcão. Isso aí, muito bom. Miguel,
fala uma coisa para mim. Vamos começar assim, me fala o seu nome, conta um pouco da sua história de pecuária, que para a turma conhecer você um pouco melhor. Já vi que tem uns quadros de cavalo ajeitado aí atrás do seu, já gostei desse quadro aí, hein? Presente de um grande amigo meu aqui, me presenteou com uns quartos de milho aqui. Olha. Olha que legal, show de bola. Vamos lá, Miguel, conta um pouco pra gente, pra turma aqui da tua história aí de vencer, de vitória, né? Na verdade, na pecuária, que já não é de hoje, né, Miguel? É de persistência, né? A pecuária Isso. veio... nós temos uma história na pecuária de muita gratidão, eu, meu irmão, minha irmã, porque foi por causa dela que nós conseguimos chegar aí até onde nós chegamos. Nós perdemos nosso pai muito cedo e se não fossem os boizinhos que ele tinha deixado pra gente, na época eu com 16 anos, meu irmão com 18, minha irmã com 12 e minha mãe, se não fossem esses bois aí que ele deixou, pouquinho, e a gente aprendeu a viver com isso, nos formamos, fizemos faculdade, nos formamos com o giro desse gadinho, a gente trabalhava um pouco com leite, um pouco com pecuária, e fomos transformando a fazenda, isso lá em 96, e fomos tocando a vida. E em razão disso, nós sempre fomos muito apaixonados pela atividade, e era no interior de São Paulo na época, e eu e meu irmão, quando nós nos formamos, a gente resolveu buscar uma outra região, uma região de fronteira agrícola, a gente percebeu que no local que nós estávamos ali, dificilmente a gente iria crescer, e nós queríamos crescer com a atividade, né? Sim, então sim. nós começamos a buscar novos horizontes, começamos a conhecer, a rodar esse Brasil, rodamos bastante lugar e acabamos vindo para essa região norte de Mato Grosso, sudoeste do Pará, e nos estabelecemos aqui em 2000, começamos em 2002, 2003, 2005 eu vim meu irmão chegou um pouquinho antes, 2002, eu cheguei em 2005, e começamos a formar fazenda, tendo que sobreviver de uma fazenda, formar fazenda e ainda fazer rebanho não é fácil. E a pecuária, que eu percebo, ao longo dessas décadas, decaiu muito, né? O jeito tradicional que a gente herdou, que a gente aprendeu, eu vi, ao passar do tempo, o pecuarista, no meu modo de ver, ele vai minguando, né? Ele vai minguando de pouquinho, ele não percebe. Um ano tá ruim, o outro ano depois piora um pouquinho, e aí você vai fazer um serviço na fazenda, você não consegue fazer, reformar uma cerca, você começa a ter dificuldade para coisas essenciais e básicas de uma fazenda de pecuária. E eu comecei a perceber isso, nós mesmo assim nós fomos tocando, ao mesmo tempo é uma atividade que você aguenta também ir segurando, você vende o que precisa, se tá bom você vende, se tá ruim você segura, vende só o que você precisa pagar a conta, e aí começa a entrar aquele desafio, você tem que ter um equilíbrio tá muito apurado no equilíbrio de investimento, de conta, de despesas, para você planejar, porque quem mexe, nós começamos mexendo com cria, você tem uma safra de bezerro no ano, né? Você tem que planejar essa safra aí. E a gente sempre teve o sonho de querer fazer o ciclo completo. A gente começou com vacas porque a gente já tinha o objetivo desde o início de fazer o ciclo completo. E 15 anos depois, né? Acho que uns 15 anos nós estamos conseguindo agora. Mas calma, ainda não conta essa parte. Calma, vou te perguntar. Mas aí a gente percebeu, e nós viemos lutando e tocando a vida. E aí chegou uma certa época que nós sentamos e a fazenda estava uma fazenda que estava suja, o gado estava cheio de gado, fazenda suja sem pasto, você começa a definhar gado, você já não começa a ter um resultado tão esperado, e você começa, visualmente, a gente não mensurava muito, não tinha, era um jeitão tradicional mesmo, não tinha nem balança na fazenda na época, né? E a gente ia no olhão, né? Igual você ia comprar tudo, você comprava no olho, você ia apartar uma bezerrada, era só no olho, não tinha bezerro, não tinha balança, e numa região também fazenda de difícil acesso. Mas você vê, ó, o Murilo comentou aqui o seguinte, ó, Miguel, visão além do alcance, hein? E é exatamente isso, quer dizer, mesmo em toda essa situação, vocês sempre enxergaram um caminho lá na frente. Isso é uma coisa muito importante para a gente colocar para o pecuarista hoje, que independente da situação, é enxergar esse caminho. Mas você falou uma coisa interessante, você falou assim, Marcelo, eu tinha só uma safra de bezerro por ano. E Miguel, quais eram as suas fontes de receita? O que você vendia na fazenda para gerar faturamento, receita? Eu vendia bezerrada de desmama, os machos, né? Vendia os machos e descarte de vaca. A gente queria segurar para o ciclo completo, só que eu não conseguia segurar meus bezerros, eu tinha que vender tudo para fazer frente às despesas, investimento. A fazenda, como eu falei, era de difícil acesso, eu tinha problema de logística, para você levar um comprador. Isso hoje evoluiu demais, mas ainda assim, né, naquela época não tinha celular, né, não pegava, você tinha que pegar o comprador, pôr dentro da caminhonete, levar para a fazenda. Você fala quantos quilômetros dava fazenda, o cara já, não vou nem ver, já queria pôr preço na mercadoria sua sem nem ver, né? E aquilo me irritava, rapaz. Eu falei, eu vou parar de vender bezerro. Eu queria parar de vender bezerro. Eu falei, eu preciso fazer o ciclo completo, porque eu falava, não,
como o cara quer pôr um preço num bezerro meu, e a gente sempre investiu em genética, em fazer um gado bom, porque tudo era desfavorável na minha região onde a gente estava. Eu falei, eu não posso chegar com um comprador, sofrer em estrada, demorar para chegar lá e ver um gado ruim. Então a gente sempre tentou fazer o melhor possível. Então, quando a gente começou o nosso plantel, tentava pensar fêmeas boas de produtores que criavam bem, né? Escolher muito bem touros de criatórios aí renomados, para a gente realmente, melhoradores, para realmente a gente ter um gado bom. E pegar uma fama boa na região de ter um gado bom, porque tudo era desfavorável, o meu frete era mais caro, então o cara tinha que chegar lá, tinha que se apaixonar no gado, e eu não podia deixar refugar nada, tinha que levar o lote todo, então eu não fazia estação de monta, então assim, foi uma série, foi apanhando, e eu comecei a me atentar e comecei a perceber, me espelhar em fazendas. Eu falei, eu vou começar a buscar fazendas que fazem a atividade com excelência para ver onde eu consigo melhorar. E comecei a ter dificuldade de encontrar esses produtores que fazem com eficiência e excelência, porque eu comecei a ver que o pecuarista, do modo geral, na sua grande maior parte, demorou para perceber a realidade, o cenário atual da pecuária. Eu lembro que eu assinava uma revista específica de pecuária, e desde lá de trás, desde a década de 90, e de um tempo para cá eu começava a ler artigos e eu não me achava mais como pecuarista dentro, né? Eu falei, eu tô fora. Fiquei para trás, né? Parei. Depois evoluiu e eu não me vejo no perfil desse pessoal que hoje está estampando reportagens. E aquilo começou a me incomodar. E eu falei, nós precisamos melhorar. E eu vinha, né, daquela coisa assim, o vizinho está reformando o pasto, eu ia lá ver como ele reformava e eu copiava. Só que não é o que ele estava reformando, que ele estava fazendo do jeito certo. E aí eu comecei a parar de buscar. Eu falei assim, eu vou começar a buscar realmente técnicos, né, num assunto. E as empresas hoje oferecem esses técnicos, né? A gente que usa muito pouco. E aí eu ia comprar semente e falava, eu vou comprar, mas eu preciso de um agrônomo junto aqui, que eu quero assistência no plantio, senão não vou. Então eu comecei a buscar empresas parceiras que realmente me davam essa assistência para fazer o que eu estava fazendo. E com isso começou, né? A gente começou a trabalhar e começamos a falar, Rick, nós precisamos pensar no futuro. Precisamos fazer um plano a médio e longo prazo, porque a gente precisa parar de vender bezerro, nós precisamos vender o nosso boi. Porque quando a gente tem o ciclo completo, primeiro que você tem a vaca, você tem a fábrica. E se você tem o ciclo completo, se tá bom para o bezerro, você pode vender o bezerro. Se tá ruim, claro, você já tem o plano de engordar o seu bezerro, né? Então, aí você cai num outro degrau, tá? Mas para fazer isso, você teria 3 fazendas em uma. Cria, recria, engorda. Você precisa de mais área. Né? Comecei a trabalhar com arrendamento. Aquilo também começou a me incomodar, porque eu tive muito prejuízo em arrendamento. Não tive sorte em arrendamentos, a minha região é muito ruim de arrendamento, muito instável, fazendas que você ia arrendar toda suja, não cabia a quantidade de gado que era prometido, e também não tinha estrutura de coxo. Então, assim, você começa a entrar né, tinha perdas demais. Então, comecei a ter também outras dificuldades com arrendamento, que eu também falei, não quero mais mexer com arrendamento. E que jeito que nós temos para evoluir? É verticalizar, no preço de terra do jeito que foi, né? E aí eu comecei a perceber esse cenário, comecei a conversar com algumas pessoas, sempre tive a vontade e começamos a criar um plano, né? Porque de imediato, quando a gente decidiu fazer isso, a gente não tinha condições não dá para fazer isso, tem que amadurecer bem, nós vamos traçar uma estratégia muito bem planejada e dedicar esforço naquilo, né? E falou, e vamos fazer. Da porteira para dentro, a responsabilidade é nossa. O mercado, da porteira para fora, nós estamos aí. Sujeito, se tiver ruim para um, vai estar ruim para todo mundo, né? Então, eu acho que nesses momentos a gente tem que fazer o dever de casa, sem desanimar, né? E é impressionante como a notícia ruim, ela parece que vem em massa, assim. Ela contamina, né? Eu estava falando com o meu colaborador lá na fazenda, meu braço direito, meu esquerdo, eu sempre fui muito também transparente com a minha equipe, assim, aonde nós vamos chegar. Eles precisam acreditar no que eu acredito para a coisa funcionar, né? Então, eu sempre falei sobre tudo com eles, eu abro o jogo com meus colaboradores. Então, estava falando com ele no WhatsApp, ele falou, rapaz, onde vai parar a pecuária? Eu falei, calma, tá ruim agora, mas né, tudo que é ruim uma hora fica bom. Então, vamos trabalhar e vamos fazer o que tem que ser feito para colher lá na frente. Então, tem que estar focado em resultados. Hoje é resultados que determina se você vai ter sucesso ou não em qualquer ramo, qualquer atividade. É isso aí. E aí nós começamos a estruturar esse plano, né, fazíamos a cria, né? E eu lembro que eu estava falando com você outro dia, né? E eu com aquela ânsia de querer terminar gado, de engordar, de chegar nessa fase. E agora a coisa está chegando. Eu falei, como é difícil engordar boi, né? Você falou para mim, como é que é a cria, né? Você falou, cria, eu acho que não é complexo a cria. Nós começamos a fazer trocar figurinha. Realmente, eu falei, a cria é muito mais complexo do que terminar. E eu estava com aquela nuvem da terminação assim. Eu mudei, né? Virou a chave na minha cabeça isso e
Eu falei, não, realmente a cria é muito mais complexo no meu modo de ver do que a terminação. Porque a terminação planejada, bem feita, vira uma fábrica mesmo, né? Vira um protocolo, é algo protocolar que dá resultado. É a nossa lavoura de carne, né, Miguel? Mas ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu ia te perguntar várias coisas, você já falou tudo, show de bola, porque na verdade você falou em vários desafios de vários produtores. Enquanto você falava, acho que o Lucas falou assim: um problema que acontece com muito produtor aqui no Mato Grosso, né? E essa situação, por exemplo, de ter que arrendar. E aí, o ano passado, assim, se você comparasse assim, como é que estava a fazenda no ano passado e como está a fazenda hoje? Qual que é a principal diferença depois que a gente começou a trabalhar junto? Então, nós começamos e eu comecei assim, porque quando nós começamos a represar o gado para fazer a terminação, quando eu consegui não vender todos os bezerros machos para conseguir erar esse gado e chegar nessa fase de terminação, nós tivemos o primeiro desafio, que foi a recria. Sim, Né? sim. Eu tentei fazer tudo isso dentro da fazenda, mas eu tive uma grande dificuldade, porque a fazenda é muito difícil acesso, então insumos é muito complicado, principalmente em período de chuva, porque a minha ideia era tentar desenvolver tudo isso lá, e eu comecei e vi que não ia funcionar. Porque eu comecei uma etapa começou a prejudicar a outra, ao invés de elas trabalharem em harmonia, né? Então começou a recria. Para você ter uma terminação, você tem que ter uma recria bem feita. E aí, para eu fazer a recria bem feita na minha fazenda, eu tive que priorizar pastos, né, os melhores pastos para essa recria. Aí a vacada começou a sofrer, porque eu não comecei a priorizar elas, né? Uma vacada que prenha, que precisa, né? Investimento de cerca, assim, de bate-pronto, é muito caro de ser feito, né? Então, eu não estava estruturado para piquetear a fazenda inteira num curto prazo. Então, eu fui tentando fazer tudo junto, né? Comecei a trabalhar com um proteico, sem assistência, dei para o Busnag, não tive resultado, gastei, parei, tive que dar um passo para trás. Aí fui buscar arrendamento, né? Fui buscar arrendamento. Fiz 2 arrendamentos quase, fiquei doido com esses arrendamentos, prejuízo, não funcionou, caro. Também me descapitalizou, porque ao invés de eu tinha que pagar esses arrendamentos, numa época que estava caro ano passado esses arrendamentos, hoje ainda está puxado, a arroba despencou, né? E aí ficou inviável, eu estou entregando todos os meus arrendamentos, entreguei já um, falta entregar o outro, que também já estamos com plano para isso. E aí quando nós começamos a afinar a conversa, foi a salvação, essa verticalização, porque a gente consegue fazer isso num espaço pequeno, né? Sim. Traçamos uma estrada, a gente tinha uma chacrinha de 10 alqueires, que estava sem uso, né? E focamos um projeto em cima dela para fazer a terminação, né? E virou, na verdade, a segunda fazenda, né? Em 10 alqueires. A gente consegue trazer todo esse gado de recria já de uma forma acelerada para a terminação, porque o objetivo, inclusive, nosso é não pular a fase de recria, mas fazer ela com a maior intensificação possível, no menor prazo possível, e já cair numa etapa de terminação desse gado, né? Eu lembro que quando o Henrique me conheceu, o Henrique, para quem não sabe, é o irmão do Miguel, né, junto com a Jordana lá que toca a operação. Quando o Henrique me conheceu, a gente conversou a primeira vez, e ele falou assim: Marcelo, mas será que a gente consegue mesmo pular essa recria? A turma aqui no Mato Grosso fala que não dá certo isso, enfim. E existem várias crenças aí que limitam, né, o desenvolvimento do produtor. E uma coisa que você falou que é muito importante é que com os anos a pecuária veio perdendo um pouco o valor, ou seja, a carne é uma commodity, e aí a gente enxerga assim um caminho interessante na verticalização, na engorda, né? Ser capaz de levar o animal até o corte. E eu nem vou perguntar porque você já falou, né? Antes você, né, aquela conversa aquele dia, nós passamos umas 6, 8 horas no carro junto, né? E você falou, né, Marcelo? Eu achei engorda é difícil. Aí eu falei, mas e a cria, né? Como é que é a cria, né? Sanidade, eficiência reprodutiva, nutrição das vacas, desmama, creep feeding, enfim. E tudo isso é um conjunto e opera junto, né? Mas se você tivesse que me falar assim, qual que era o seu maior desafio antes de conseguir engordar até o corte, uma coisa só, o maior desafio que você tinha antes de conseguir, de saber esse caminho, né, de engordar até o corte? Então, o maior desafio era como fazer isso. Porque a gente, é o que eu falo, as pessoas que falam, né, que não funciona isso, não funciona aquilo, é porque teve ruins, como eu tive. Eu tentei por conta fazer uma recria mais intensificada, sem assessoria, não funcionou. Você entendeu? Porque você realmente tem que ter um plano. Não é só pegar um produto por lá, você entendeu? Você tem que saber o tipo de produto, se é para seca, se é para água, a transição. Você tem que realmente fazer Parece que é simples, mas quando você põe para fazer e começa a ter o consumo, né, o controle de consumo, para você começar e conseguir terminar, né, algo. Sim. Então, assim, eu comecei a ver que as pessoas começaram a falar que isso não funciona, né, por falta de assessoria técnica, né? E eu errei tanto por isso que quando eu e o meu irmão sentamos, começamos a planejar essa etapa de falar, não, nós vamos dar um jeito e vamos partir para o ciclo completo, a primeira coisa é não fazer nada. Eu não faço hoje nada sem uma assessoria técnica. Não faço.
Se eu for reformar um pasto, eu vou sentar com um agrônomo, vou ver o melhor jeito de fazer, vou, né, semente, o que eu vou usar, como eu vou usar, a quantidade que eu vou lançar por hectare. Não faço mais nada como os outros fazem, né? Cada fazenda é uma fazenda, né? Cada fazenda é uma realidade diferente. Então a gente tem que considerar os prós e contras de cada propriedade, o que você tem na mão, afinal. Você tem que conhecer o que você tem, né? Reconhecer as suas limitações também, né? A gente tende a ir criando uma carapuça para ver só o que é bom, né? Dentro da fazenda, e vai virando um vício isso aí louco, né? A gente tem que começar a ver, na verdade, o que não funciona, né? E se está funcionando para mim, eu acho que o meu cenário é um dos mais difíceis dentro da atividade. Você conhece, né? De fazenda longe, fazenda que não entra, que você trabalha 5, 6 meses só do ano, que é época de seca, depois é chuva. É muito difícil, você tem que ter algo realmente planejado, senão você fica no meio do caminho e você não consegue fazer mais nada, né? Então, para entrar gado, para tirar gado é muito difícil. Frete caro, porque é longe. Então, assim, todo um cenário, né? Nosso primeiro lote, só para o pessoal se situar, de engorda, né? Para chegar na engorda, foram 40 marchas, saiu tocado, né? Um gado que saiu tocado, 40 marchas, tivemos que parar no meio do caminho, na beira do asfalto, descansar 20 dias, porque o gado estava arrebentado, para carregar em carreta e chegar, né, no nosso confinamento. Então, assim, uma operação de guerra, né? E o troço funcionou. E no pior cenário que nós estamos hoje, né? Eles entraram em escala para abater agora no dia 8, no pior preço da arroba, né? Vamos falar sobre isso. Então, e eu ainda estou sorrindo, né? Eu ainda estou feliz, entendeu? Então, é um troço assim, tinha tudo para dar errado, e a gente está vendo que vai dar certo, que funciona. Quando você viu esse gado chegando no coxo e chegou, prendeu no coxo, aí o Josias, funcionário, olhou assim. Fala a verdade, você achou que você pensou na hora que você viu aquele gado ali? Eu recebi uma pessoa hoje lá, até foi me visitar, ele viu que falou, pô, que gado bonito, hein? Eu falei, pois é. Eu falei, você não viu? Ele falou, mas chegou que jeito o gado? Fui pegar meu celular, fui mostrar, e não tinha nem foto, porque eu não tirei foto, porque me deu desgosto. Eu falei, eu não vou nem registrar isso aqui, porque eu tava com vergonha do estado do gado do jeito que chegou, né? E hoje o gado tá a coisa mais linda do mundo, né? Então é assim, é um troço que, fora o prazer, né, de quem gosta do que faz, a terminação é apaixonante, porque você só vê melhorar. Você só vê o animal melhorar, você só vê ele ficando mais bonito, mais gordo. Então é um troço assim que não tem jeito. Eu acho que para quem produz, para quem tem a vaca, você tem tudo na mão para fazer uma terminação, né? Porque você pode desenhar o bezerro do jeito que você quer, do jeito que você, né, com as características que você quer, e chegar até uma fase de terminação, né? Eu tô com um boi lá, um Angus lá, cara branca lá, que eu tenho foto abraçado com ele, bezerrinho. E ele tá na terminação agora, tá um vagão, acho que é o boi mais pesado daquele lote. E aquilo me incomodava de vender o bezerro e a pessoa pôr o preço no meu animal sem nem ver. Toda aquela situação eu falava comigo, eu vou parar com isso, eu vou parar de vender, eu preciso achar uma alternativa, né? Então, o jeito é você engordar o seu boi, né? E fazer isso no menor prazo possível, ter a melhor qualidade possível de carne, ter um produto bom na mão, né? Eu vendia cada bezerro que, sabe, por preço, aquilo me incomodava demais, né? Então, apareceu essa terminação, nós conseguimos, né? Você conseguiu nos ajudar a planejar essa terminação de uma forma que realmente eu estava numa dúvida cruel se funcionaria, principalmente pelo nosso método de nutrição, que é sem o volumoso. Mas essa parte a gente não vamos contar esse segredo ainda não. Calma, deixa eu falar uma coisa para essa turma que está aqui com a gente hoje, ó. É o seguinte, uma coisa que o Miguel falou, nós vamos voltar a falar disso que ele falou já, mas não posso deixar passar uma coisa que ele falou que é importantíssima. Ele falou assim, olha, a gente não achava que ia dar certo, mas a gente fez conta, né? Então a gente parou e existe uma conta, existe um planejamento do lucro, que eu chamo da conta do lucro. E nessa conta, algumas coisas, né, alguns parâmetros, alguns números são importantes, mas o que acontece é que normalmente a gente olha só o valor da arroba, e esse número ele vem e joga a gente para baixo, joga a nossa moral para baixo. Agora, o Miguel já tinha engordado no pasto uma vez com proteinado. Então, ele já falou aqui pra gente como é que ele viu esses animais evoluindo dentro da baia de confinamento com um método diferente. Agora, Miguel, como é que foi no dia a dia? Você nunca tinha feito, você tinha aquela dúvida, esses animais chegaram cansados, chegaram magros, chegaram debilitados, a gente adaptou eles com uma tranquilidade, refúgio de coxo zero. Como é que foi o dia a dia lá para você, para a Jordana, para o Josias, para aplicar esse método de engorda? Não, foi algo assim, quando nós começamos a criar essa estrutura, eu estava com 500 preocupações, principalmente pelos investimentos que envolviam. Por quê? Eu comecei a andar a minha região, as pessoas que engordavam em coxo. E eu comecei a ver uma infraestrutura que eu não tinha. Eu não tinha a realidade desses pessoal que eu fui visitar. Fui visitar pessoas que confinavam muito boi.
Sim. E eu, né, essa região do Mato Grosso tem muita agricultura e muita gente da agricultura começou a entender, o pessoal e fazendo as grandes de pecuária, que tinham áreas com topografia propícia para agricultura, começaram a fazer a integração, lavoura, pecuária, e esse pessoal é um pessoal muito estruturado no sentido de maquinários, né, tem tudo que é tipo de máquina na fazenda, e eu fui visitar como é que funcionava, e eu comecei a ver uma infraestrutura, eu falei, meu, isso para mim vai ser um gargalo, como é que eu vou fazer, né? Não tenho esse capital para comprar uma pá, um trator, um misturador. Eu falei, eu preciso fazer algo, eu preciso começar. Primeiro foi definir que a gente precisava começar, só que eu preciso começar com baixo investimento, com o que eu tenho, o que é o mínimo essencial que a gente precisa. Também vou começar pequeno, né? Então, tanto é que quem dá rodeio no gado é minha irmã, né? Falei, Jordana, vem cá, vamos lá, você precisa ajudar. Minha irmã que dá rodeio no gado. Peguei uma pessoa, o Josias, que me ajuda no trato, né? Montamos uma fabriquetinha. Na verdade, a fábrica de ração que a gente montou pequena, não foi nem com esse propósito. Na verdade, nós montamos ela com o propósito de tentar fazer produtos mais baratos para a fazenda, né, para a cria, tentar melhorar a nutrição do gado da fazenda com um custo um pouco menor, né, porque eu comecei a ver produtos de empresas aí prontos, em comparação às pessoas que eu via visitar que batiam esses produtos, uma diferença muito grande de valor. E eu comecei a falar, isso aqui é interessante, e quando você bate o seu, você tem você pode manipular do jeito que você quer, você sabe o que você está pondo no produto, né? E eu comecei a perceber que, primeira coisa, quando você vai tratar de boi, é saber o que você vai dar, né? Então você realmente tem que ter produtos de qualidade, né? Para você não adianta pegar subprodutos no preço, com variação, com fungo, com tudo isso influencia. Então você tem que ter realmente produtos de qualidade, uma fórmula boa e o operacional o mais simples possível. E a gente conseguiu, tanto é que você vê, nós estamos engordando boi e eu comprei só um trator, porque não tinha aqui na chácara. Comprei um trator e tive a sorte de conseguir um vagão emprestado, né? Nesses grandes que eu fui visitar, fui de um amigo meu, vi um vagão no tempo lá e vi ele tratando do boi dele com um vagão novo. Eu falei, escuta, esse vagão aí, tá parado faz 2 anos. Eu falei, mas você tá usando? Tava debaixo de uma árvore lá, cheio de folha, tudo enferrujado. Não tô. Eu falei, meu, você não me empresta esse vagão aí? Pode levar, leva, vê, não sei se está funcionando. A última vez estava. Peguei emprestado, fiz uma reformazinha barata, pus para funcionar e estou usando ele, está funcionando, né? Com uma pessoa a gente está fazendo toda a operação, né? Uma pessoa faz toda a operação, limpeza de bebedor, trato, bate a ração, né? E a minha irmã dá o rodeio no gado comigo lá e eu não posso estar todo dia lá, mas ela tá. E muito simples, dá para qualquer um começar, não tem desculpa para não fazer, com baixo investimento dá para começar. Com coxo de tambor dá para começar. Então, assim, é possível, né? É possível. Então, eu tive uma grande preocupação aqui de cerca, porque eu estou numa região muito próxima da cidade e do meu redor é tudo, ou é área urbana ou é área de soja. Não tem um curral, não tem nada. E eu trazendo boi daqueles fundão desse sudoeste do Pará, acostumado com juquira, eu falei, meu, como é que vai ser esses bois aqui? E não tive problema nenhum, a adaptação foi tranquila, é fundamental a adaptação do gado. Nunca tinha trabalhado com cerca de choque, está funcionando perfeitamente. Então, assim, a coisa está realmente fluindo, estamos fazendo o dever de casa como tem que ser feito. O mercado não está ajudando, mas logo, se Deus quiser, nós vamos superar essa fase aí. É isso aí. Agora, que oportunidade que você enxerga hoje, Miguel, depois que você, como a gente falou, né, fez essa fábrica de boi, essa lavoura de gado aí, essa verticalizou, está conseguindo chegar até o final, que oportunidade que você enxerga para a sua fazenda daqui a alguns anos? Eu acho que agora nós estamos planejando o crescimento. Nós viemos aí de 17, 18 anos nessa fazenda patinando, correndo atrás do rabo, tentando fazendo errado, cria, recria, tentando engordar, não engordava, matava leve, prejudicava, a fazenda sujava, o que você ganhava você tinha que gastar em reforma. E agora realmente nós estamos estruturando a fazenda com uma cria, vamos tentar fazer isso com mais excelência, tentar tirar os bezerros mais pesados possível, vamos intensificar a cria, porque agora nós temos a segunda fazenda, que é o módulo de terminação, né? Então isso aí veio, complementou todo, era o que a gente precisava, era ter esse plano do bezerro à terminação. E a gente está com esse plano em mente e agora é focar no crescimento, né? É hora de fazer arroba, né? Boi tá ruim, vamos repor. Para repor tá bom, não pode parar. Isso. Uma vez uma pessoa me falou, quando a coisa tá ruim, aguenta, porque uma hora ela fica boa. Aí se você tá cansado, quiser sair, sai na hora boa, porque senão você vai acabar assumindo prejuízo, né? Então nós não podemos, quem está na atividade e está enfrentando esse cenário, tem que aguentar, já vai passar, isso aí não é a primeira vez, não vai ser a última,
Então tem que continuar, né? E tem que ter, e é hora de pensar no negócio, não é hora de desanimar, né? É hora de pensar o que eu consigo mudar para melhorar. Inteligência e estratégia. Se eu não estou conseguindo terminar, onde que está aqui o meu gargalo para eu conseguir terminar esse gado? Eu tenho um lote de 200, não aguento terminar tudo, vou terminar 100, 50, tem que começar. Porque na hora que você começa a fazer isso, você faz com 50, você vai fazer com 100, vai fazer com 200, né? Pessoa que trata 100, trata 1000. Não, calma, não em todos os sistemas. Nesse sistema que é mais fácil, né? No outro não é bem assim, mas tudo bem, é verdade, é isso aí. Uma das coisas que você falou que é importante é porque o sistema é simples, então a pessoa dá conta. Agora, é o seguinte, o ano que vem nós vamos voltar aqui para falar, certo, dos bezerros que nós vamos fazer lá no Pará, para mostrar o peso de desmama, o nosso índice de eficiência na cria. Mas agora nós vamos falar um pouquinho, nós vamos dar uma palhinha do resultado desse lote que vai morrer, porque a gente já tem os dias de coxo, já tem a conta dele quase pronta, só falta botar no gancho lá. E, Miguel, quanto você acha que está de peso aqueles lotes que vão primeiro agora para o abate, que já estão escalados hoje? Fala lá, Marcelo, eu estou ansioso para pesar, viu, para embarcar esses bois, porque eu estava tanto tempo querendo terminar boi e não via boi gordo mais na minha fazenda, não sabia nem mais como é que era um boi gordo, sabe? E tá de impressionar, tá de encher os olhos, mas eu não faço ideia. Mas os ganhos que eles vinham tendo na última pesagem que nós fizemos, né? Eu acho que vai surpreender. Eu acho que vai surpreender o histórico dessa boiada, da entrada deles, do início até agora a saída, embora o preço não está colaborando, mas mesmo assim, com esse pior cenário, a gente está prevendo um resultado positivo, né? Então, assim, se eles surpreenderem nós no peso, aí que vai, né? Vai merecer um churrasco mesmo, viu? Não, mas esse churrasco vai ter. Mas eu vou contar para você que está aqui com a gente hoje acompanhando o seguinte, que a pesagem parcial, o menor lote ganhou 2.100 e o maior ganhou 2.700. A gente já sabe que teve um compensatório, tudo certo. Contamos a história inteira do gado aqui, é transparência do começo ao fim. E aí de 2.100 a 2.700. Então é o seguinte, para fazer a simulação, agora nós mantivemos 2 quilos. Não vamos botar mais que isso. Vamos botar o menor resultado nosso como média do lote. Maravilha. E aí, se a gente considerando que esses animais hoje estão com 650, 660 quilos, e vou dizer que eles estão com mais, eu truco que eles estão com mais, conheço o boi não é de hoje, mas para botar, eu botei 660 quilos, aqui entrou com 440, vai sair com 660 quilos. Agora me diga você que vai olhar aqui na grade do meu Instagram depois, tem dois pequenos vídeos com os bois do Miguel, ele usa inclusive uns touros da alta, que são muito bons aí, Profit, Spectre, uns touros Angus americano, bom. E esses bois, dá para você ver lá o tipo desse boi, a proporção dele, o frame dele, e aí um boi de 660 kg rende 56% nesse nível de gordura que a gente está, nesse nível de acabamento, com esse tipo de dieta que a gente trabalha. Então, com 56 de rendimento, que vai dar mais também, eu vou trazer aqui para mostrar para vocês, esses animais vão ter ganhado aí em 105 dias, de 14,7 arroba, vão passar para 24,6 arrobas em 105 dias. E o resultado bruto, o lucro bruto dessa operação, R$ 528, vendendo a R$ 185 arroba, colocando a arroba de entrada no confinamento R$ 185. Muito bem. Esse PAC foi surpreendente, porque antes de nós chegarmos nessa fase agora de engordar o nosso gado, eu rodei bastante lugar próximos a mim aqui para ver, né? E eu perguntava como é que era o ganho, como é que funcionava. E eu não vi nada tão expressivo como o que nós conseguimos atingir, de uma maneira muito mais simples do que eu vi ao meu redor, muito mais simples do que eu vi ao meu redor. Uma crescente, assim, absurda. Eu realmente fiquei surpreendido. Eu estava bastante inseguro no início da operação. Eu sabia, a gente já tinha um planejamento, né, numérico, a gente sabia que aquilo tinha tudo para funcionar, mas aquela coisa dentro de mim que fazia tanto tempo que eu queria chegar nessa etapa e de fato, né, você fazer um planejamento até ele acontecer, tem muitas variáveis e tem muita coisa que pode acontecer. E realmente foi surpreendente, Marcelo. Todo esse planejamento que nós construímos, né, na sua orientação, e realmente foi o que está... Bom, o pessoal vai ver, né? Vai ver o resultado aí no dia do abate, vamos filmar o lote embarcando. Virou uns bois tão maravilhosos, um monstro nos bois. Um crescimento, o gado, né, engordou, cresceu, é um troço realmente que eu me surpreendi. Num curto período, o estado histórico desse gado do jeito que chegou, realmente foi fenomenal. Nós vamos ter um resultado bom com um cenário pior do ano. É isso aí, vamos nos preparar para continuar, porque a gente é brasileiro e não desiste nunca. É ou não é? É desse tipo. É isso aí. Miguel, herói, guerreiro aí, ó, parabéns pela tua história aí na pecuária, por tudo que você fez, por tudo que você construiu, você, o Henrique aí, pela luta de vocês dois, Jordano ajudando também, Josias, Douglas, todo mundo envolvido aí na fazenda, show de bola. Eu, assim, vou agora falar da minha parte também, né, é muito bom, assim, trabalhar com vocês, porque realmente as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, de acordo com o planejamento que é feito, que é traçado, e por isso a gente colhe resultado também, muito bom. Eu vou terminar a nossa conversa de hoje, né, e
Talvez se eu tivesse perguntado para o Miguel se antes dele conhecer e ver tudo isso que ele viu, porque depois que ele viu não dá mais para desver, né? Mas se ele não tivesse visto tudo isso que ele viu, Miguel, você acreditaria que dava para ter lucro com arroba R$ 185? Se você der ouvidos para o que a gente ouve no meio, você fala, meu, eu vou parar. Você fala, eu vou parar. Porque tá difícil. É um cenário que não está favorável. Acho que nem a pior previsão que se tinha o ano passado para esse ano superou em muito para pior, né? Então, realmente, as notícias vêm assim para dar uma maré de desânimo. Qualquer pessoa que você conversa da atividade já começa falando coisa ruim, né? Você viu? Chegamos no fundo do poço? Ainda não, né? Eu sempre costumo falar, o que está ruim sempre dá para piorar. Então, nós temos que parar de pensar, né? Que está ruim, que vai piorar. Nós temos que declarar o contrário, né? Nós temos que declarar que precisa melhorar, que vai melhorar. Pelo menos no que nós fazemos, nós temos que melhorar. Não tem outra alternativa. Nós temos que fazer isso para melhorar, né? Então, realmente é um troço que nós temos que focar, é o que eu falei, da porteira para dentro, a responsabilidade é nossa e nós temos que melhorar sempre, né? E quando a gente atinge esse grau de conseguir fazer a terminação, você está em outro patamar. E uma terminação com qualidade, você realmente tem tudo para navegar bons mares aí mesmo nessa época de ruim, porque a conversão está boa, né? A conversão de reposição está boa. Então, com estratégia, planejamento, eu acho que é a hora de criar ânimo e aproveitar, né? Do limão à limonada. É isso aí. E por isso mesmo, aproveitando esse gancho, eu vou dizer duas coisas. Primeiro, tem muita gente que quer que a gente desanime. Tem muita gente que não quer que o Brasil seja uma potência mundial por segurança alimentar, mas não tem jeito, a gente vai ser. Agora, tem dois jeitos de olhar a coisa. Será que é o fim da pecuária ou a maior oportunidade, a crise que traz a maior oportunidade já existente em toda a história da pecuária nacional? E por hoje a gente vai ficando por aqui. Miguel, muito obrigado aí pela visita, pela participação, show de bola, parabéns pelo trabalho e deixa uma mensagem final aqui para o pecuarista brasileiro que eu vou encerrar o programa com a sua declaração hoje. Manda bala. Então, moçada, a vida é dura para quem é mole. Vamos trabalhar e vamos fazer a nossa parte. A vida é dura para quem é mole. É isso aí. Vamos que vamos. Falou, Miguel. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.